Primeiramente, boa noite a todos, né? Como vocês estão? Passaram aí a semana bem prontos aí para a nossa próxima aula da semana? Pois bem, na aula passada a gente já trabalhou com tipos de memória, né? Tanto memória de trabalho, memória semântica, memória episódica, né? Começamos a trabalhar a memória de procedimento, onde a gente fala sobre as investigações semiológicas da memória, de procedimento. Também nas aulas anteriores a gente também conversou, né, alguns aspectos importantes dentro da memória, né, como por exemplo, as definições básicas, alguns tipos de memória, né, alguns construtos importantes para serem entendidos, né, para a gente chegar, né, no final dessas duas aulas, a gente já vai começar a trabalhar algumas alterações mais propriamente ditas da memória, e a gente vai falar de algumas tipos de amnésia, de algumas alterações também, né, tanto alterações qualitativas como alterações quantitativas, a gente vai tá, e para a gente poder finalizar, né, esse construto e começar a trabalhar sobre aquela vivência do eu. A gente vai estar trabalhando alguns construtos importantes, né, dentro dessa confusão elementar. Antes de iniciarmos a nossa aula, né, para quem não me conhece, meu nome é Matheus, eu sou psicólogo, gravo esses vídeos no intuito de mostrar para vocês, né, como a psicologia trabalha, né, alguns aspectos importantes, mais precisamente da psicoterapia, da escola, da terapia cognitivo-comportamental e da psicopatologia, né, onde a gente já trabalhou alguns aspectos teóricos da terapia cognitivo-comportamental, e após essas algumas conteúdos excepcionais da psicopatologia, para a gente começar a entender a parte prática de como a gente pode ajudar os sujeitos acometidos por alguns transtornos a superar essas dificuldades, né, e ajudar também o paciente a ter uma vida mais funcional, digamos assim. Não tratar, né, não é tirar, curar o sujeito, né, de algumas determinadas patologias, mas sim, né, torná-los aí o sujeito mais funcional, certo? Sugiro, né, antes de vocês assistirem essa aula nova, né, de hoje, assistam as aulas anteriores, a gente já trabalhou bastante coisa, né, tanto na parte teórica da terapia cognitivo-comportamental, como também de alguns aspectos da psicopatologia que são importantes para a gente começar a entender a parte prática da terapia cognitivo-comportamental. Dito isso, a gente inicia a nossa aula de hoje, né, após aí a nossa vinheta. Pois bem, a gente inicia a nossa aula de hoje, né, como foi falado também na introdução, sobre a investigação semiológica, né, da memória de trabalho, ou memória de procedimentos. Como a gente pode estar avaliando, né, essa memória aí de procedimento. Pois bem, suspeita-se da presença de alterações da memória de procedimento quando o indivíduo ele vai apresentar perdas de habilidades motoras ou visoespaciais previamente aprendidas, ou grande dificuldade em aprender novas habilidades. Por exemplo, o paciente pode perder a habilidade de escrever à mão ou digitar em um teclado, e tocar um instrumento musical, já tem aí aprendido, óbvio, e pregar um botão ou chutar uma bola, por exemplo. Eventualmente pode
reaprender essas habilidades. Mas, para isso, necessita de ordens explícitas, verbais e conscientes para realizar cada etapa da habilidade. Em consequência, o paciente com lesão no sistema de memória de procedimentos pode nunca mais readquirir as habilidades motoras automáticas que pessoas saudáveis realizam sem perceber. Por fim, aquelas cuja memória episódica foi devastada em quadros graves de demência de Alzheimer ou da síndrome de Korsakoff podem ter, né, ganhos relativos em um processo de reabilitação que lance mão do sistema de memória de procedimento preservado e assim poder aprender novas habilidades. Dito isso, a gente passa, né, falando sobre um valor diagnóstico das alterações de memória de procedimento. Quais são as patologias, né, cujo aí essa memória de procedimento está alterada. Pois bem, né, na memória, na doença de Parkinson, assim como na síndrome de Parkinson, por causas vasculares, tumorais, entre outros, é a condição mais frequente que se observa a perda de memória de procedimento. Outras doenças também comprometem a memória de procedimento, que são doenças de Huntington, né, paralisia supranuclear progressiva e a degeneração olivopontocerebelar. Também alguns tumores, acidente vascular cerebral, hemorragias, degenerações e outras lesões no núcleo da base e no cerebelo, que é a degeneração cerebelar, podem prejudicar a memória de procedimentos. Pacientes com fases iniciais de doença de Parkinson e da correia de Wilkinson, assim como na degeneração olivopontocerebelar e na paralisia supranuclear progressiva, apresentam desempenho quase normal em testes de memória episódica, mas revelam a acentuada incapacidade de aprender novas habilidades motoras, visuais, faciais e linguísticas. Para as demências vasculares, inclusive a demência após um acidente vascular cerebral, os tipos de memória comprometidas, que são de memória de trabalho, episódica, semântica ou de procedimentos. Depende muito de fatores como do tipo de AVC, o volume numérico de AVCs e a localização das lesões vasculares. Portanto, as perdas de memória das demências vasculares são muito heterogêneas. De modo geral, né, esse tipo de memória não fica gravemente prejudicado, por exemplo, na memória, na demência de Alzheimer, apresentando-se mais deteriorado, sobretudo com a perda da capacidade de aprendizagem motor, em outras doenças degenerativas, né, que envolvem habilidades psicomotoras. Então isso, a gente começa falando agora de algumas alterações do nível quantitativa da memória. E a gente começa falando sobre a hipermnésias. O que isso quer dizer? Em alguns pacientes em mania ou hipomania, representações aí dos elementos minimênicos afluem rapidamente uma tempestade de informações ou imagens, ganhando em número, perdendo, porém em clareza e precisão. Ou seja, né, a hipermnésia significa um aumento anormal da memória, né, de lembranças, ocorrendo aí em manias. A hipermnésia, nesses casos, traduz mais a aceleração geral do ritmo psíquico que uma alteração propriamente dita da memória. Há outro tipo de hipermnésia chamada hipermnésia para memória autobiográfica. Trata-se de um fenômeno raro no qual o indivíduo tem uma memória autobiográfica quase perfeita. Foi estudado, né, detalhadamente o caso de, por exemplo, o caso de HK, um rapaz de 20 anos, cego, de nascença, que apresentava uma hipermnésia autobiográfica.
A sua memória para detalhes de vários eventos de sua vida passada era profunda e minuciosa, quase perfeita. No meio de várias fontes, a memória de HK foi checada em relação ao diário de sua avó, entrevistas com vários familiares e registros de prontuários médicos no hospital, onde ele era tratado, relevando altamente digna. HK apresentava em relação a controles e hipertrofia da amígdala direita, cerca de quase 20%, e a conectividade aumentada entre a amígdala e o hipocampo, 10 vezes acima do desvio padrão. A hipermnésia autobiográfica é considerada um fenômeno complexo, dependente de intrínseca interação entre a memória episódica, memória semântica, habilidades visoespaciais e memórias para emoção, viagem mental do tempo, teoria da mente e funções executivas. Embora muito rara, ele fornece elementos valiosos para a compreensão da memória autobiográfica. O próximo tipo de alteração quantitativa que a gente irá falar, são as amnésias ou hipomnésias. Denomina-se a amnésia, de forma genérica, a perda da memória, seja da capacidade de fixar, seja da capacidade de manter e evocar antigos conteúdos minimênicos. Dito isso, a gente separa, tem dois tipos de amnésia, a gente vai estar falando mais na frente. Né? Em relação às amnésias associadas à memória episódica autobiográfica, cabe citar a lei de repressão minimínica de Delle-Ribaut. Foi formulada em seus livros, em seu livro Les Madettes de la Mémoire, em 1881. Apesar de ter sido formulada há mais de um século, ela pode ser ainda de utilidade. Segundo a lei de Ribaut, altamente denominada de proligrate amnésia, do indivíduo que sofre uma lesão ou uma doença cerebral, sempre que esse processo patológico atinja seus mecanismos mnemônicos de codificação, armazenamento e recordação, a perda dos elementos de memória segue algumas regularidades. Que seria: primeiro, o sujeito perde lembranças e conteúdos na ordem e no sentido inverso que as adquiriu. Segundo, a consequência do item anterior, ele perde primeiro elementos recentes adquiridos e depois os mais antigos. Terceiro, ele perde primeiro elementos mais complexos e depois os mais simples. E, por fim, perde primeiro os elementos mais estranhos e menos habituais e só posteriormente os mais familiares. Em relação aos processos fisiopatológicos, as amnésias podem ser divididas em dois grandes grupos: as psicogênicas ou dissociativas e as orgânicas. Nas amnésias dissociativas ou psicogênicas, a gente fala da perda de elementos minimênicos seletivos, os quais podem ter valor psicológico específico, simbólico ou afetivo. O indivíduo esquece, por exemplo, uma frase ou um evento de sua vida que teve um significado especial para ele, mas consegue lembrar de tudo que ocorreu ao seu redor. Quase sempre uma memória retórica, que a gente vai estar trabalhando adiante. A memória dissociativa pode surgir em sequência de um episódio de um trauma emocional e relacionado à fuga associativa, quando o indivíduo foge de sua casa, por exemplo, em um estado dissociativo. Já nas amnésias orgânicas, a perda de memória é geralmente menos seletiva em relação ao conteúdo emocional ou simbólico do material esquecido do que na amnésia psicogênica. Em geral, perde-se primeiramente a capacidade de memorização de fatos e eventos recentes em estados avançados da doença, geralmente na demência. O indivíduo passa gradualmente a perder conteúdos mais antigos. Dito isso, a gente começa trabalhando esses dois tipos de memória, de amnésia, perdão. Amnésia anterógrada e amnésia retrógrada. A amnésia anterógrada
Isso quer dizer, o indivíduo ele não consegue mais fixar, né, elementos minimênicos a partir do evento que lhe causou o dano cerebral. Por exemplo, ele não lembra o que ocorreu nas semanas ou meses seguinte a um trauma crânioencefálico. A amnésia anterógrada é um distúrbio chave e bastante frequente na maior parte dos distúrbios neurocognitivos, os transtornos de base orgânica. Já a amnésia retrógrada está relacionada, né, à perda da memória para fatos ocorridos antes do nível do transtorno. Sua ocorrência sem amnésia anterógrada é observada em quadros dissociativos psicogênicos, como a amnésia dissociativa e a fuga dissociativa dita aí, né, nessas aulas anteriores, né, na aula anterior. Ou seja, né, na amnésia anterógrada tem a incapacidade de aprender novas informações, na retrógrada é a perda do passado antes do evento. De modo geral, é comum, após o trauma crânioencefálico, a ocorrência de amnésias retroanterógradas, ou seja, déficit tanto de fixação para o que ocorreu dias, semanas ou meses depois também do evento patogênico. Dito isso, a gente agora fala alguns tipos de alterações qualitativas da memória, também chamada de paramnésias. As alterações qualitativas da memória envolvem, sobretudo, a deformação do processo de evocação de conteúdos minimênicos previamente fixados. O indivíduo apresenta lembranças deformadas que não correspondem à sua percepção original. Os principais tipos de paramnésias são as ilusões minimínicas, que nesse caso há um acréscimo de elementos falsos, a elementos da memória de fato que recentemente aconteceram. Por isso, a lembrança adquire um caráter fictício. Muitos pacientes informam, sobretudo, sobre o seu passado, indicando claramente deformações marcantes de lembranças reais. Por exemplo, tive 20 filhos com a minha mulher. Teve no fato 4 e não 20. Se não for uma deformação marcante, é difícil diferenciar a ilusão minimínica do processo normal de produção, pois a memória é um processo construtivo, né, que se refaz e modifica normalmente. As ilusões minimínicas podem ocorrer na esquizofrenia, no transtorno delirante e menos frequentes nos transtornos de personalidade, borderline, histriônica, esquizotípica, entre outros aí. Já também é encontrado nas alucinações minimênicas, que são criações imaginativas dotadas de sensorialidade marcante, né, com a aparência de lembranças ou reminiscências que não correspondem a qualquer elemento minimênico, a qualquer lembrança verdadeira. Podem surgir de modo repentino, né, se corresponder a qualquer acontecimento. Ocorre principalmente aí na esquizofrenia e em outras psicoses. As alucinações e as alucinações minimênicas constituem muitas vezes o delírio, o material básico para a formação e a elaboração de delírios. São os delírios imaginativo ou delírio minimênico. Outro tipo de alteração qualitativa, né, a fabulações, que isso quer dizer? São produções de relatos, narrativas e ações que são involuntariamente congruentes com a realidade vivida do sujeito, com a situação presente e futura. Essas fabulações são caracterizadas por três aspectos básicos. Primeiro, elas são memórias ou recordações falsas, na falsidade repousa ou no seu conteúdo ou no seu contexto, né? Segundo, a pessoa que confabula, né, não sabe da falsidade de suas recordações. E, por fim, né, as confabulações são recordações plausíveis, ou seja, elas se parecem com o que poderia ter realmente acontecido, mas não aconteceu.
As chamadas confabulações de embaraço são produzidas e estimuladas quando na entrevista se pergunta se lembra de algum encontro que tivemos há 2 anos em uma festa no seu bairro, ou o que você fez no domingo anterior. A pessoa premiada, né, pergunta, sem perceber as suas dificuldades de memória, passa a relatar fatos falsos relacionados às perguntas plausíveis mais falsos. Tradicionalmente, a psicologia considerou por muitas décadas que as confabulações eram formadas por elementos da imaginação do sujeito, né, que completariam artificialmente lacunas da memória. Essas lacunas ou falhas seriam produzidas por déficit da memória de fixação, sobretudo da memória episódica. Além do déficit de fixação, a pessoa não seria capaz de reconhecer como falsas essas imagens produzidas pela fantasia. As confabulações seriam, portanto, invenções involuntárias, produtos da imaginação do paciente que preencheriam um vazio da memória. Atualmente, outras teorias têm sido propostas, né? Não cabe aqui apresentá-lo detalhadamente. Algumas enfatizam a deslocação temporal das memórias, outras chamam a atenção a déficit de monitoramento das fontes de memória, outras ainda afirmam que as confabulações, sendo memórias falsas, mas plausíveis, se baseiam em lembranças de eventos pessoais que se repetiriam, mas que são erroneamente associados a eventos específicos e únicos falsos. As confabulações ocorrem principalmente na síndrome de Korsakoff, frequentemente secundária ao alcoolismo crônico associado a déficit de tiamina, que é também chamada de TB1. Elas também podem ocorrer em traumatismo crânioencefálico, né, encefalites, que implicam os lobos temporais, né, como encefalite herpética, e intoxicação por monóxido de carbono, aneurisma da artéria comunicante anterior da doença de Alzheimer. E no passado, pensava-se, né, que ela praticamente só ocorria em transtornos psicocrônicos. Entretanto, constatou-se que também pode ocorrer, né, não muito raramente, na esquizofrenia. As alterações anatômicas relacionadas a confabulações compreendem lesões nos corpos mamilares, no núcleo dorsomedial do tálamo, assim como também no córtex orbitofrontal. Entretanto, cerca de 20 outras áreas lesadas já foram associadas a confabulações, indicando a complexidade, né, de sua fisiopatologia. Agora a gente trago algumas outras alterações qualitativas da memória. Alguns autores classificam como alterações qualitativas da memória, talvez por sua semelhança com as confabulações, a pseudologia fantástica, né, ou mentira patológica. São histórias e construções fantasiosas extensas e geralmente mescladas com a realidade, experimentadas com tanta intensidade que o sujeito quase crê nelas. Embora tal fenômeno possa utilizar elementos do passado, este não é o capítulo mais adequado para situá-lo, certo? Que são, né, a gente traz aí a criptomnésias, a ectomnésias e a lembrança objetiva. Na criptomnésia, trata-se de um falseamento da memória, em que as lembranças aparecem em fatos novos ao paciente, que não as reconhece como lembranças, vivendo com uma descoberta. Por exemplo, um indivíduo com demência, com um tipo de Alzheimer, conta aos amigos uma história muito conhecida, como se fosse inteiramente nova, mas que há poucos minutos foi relatada por outra pessoa do grupo. Já na ecmnésia, né, trata-se da recapitulação e da revivência intensa, abreviada e panorâmica da existência, uma recordação condensada de muitos eventos passados, que ocorre em breve período. Na ecmnésia,
o indivíduo tem a vivência perceptiva de visão de cenas passadas, uma forma de deprecientificação do passado. Esse tipo de equinésia pode ocorrer em alguns pacientes com crise epilética. Fenômeno denominado visão panorâmica da visão, associado às chamadas experiências de quase morte, de certa forma, um tipo de equinésia, né, que ocorre geralmente associada a início da morte por acidente, sobretudo afogamento, sufocamento ou intoxicação. Quando a equinésia ocorre associada à proximidade da morte, alguns indivíduos que sobreviveram relatam ter visto um túnel, uma luz forte, uma névoa luminosa associados a essa visão de um filme condensado da própria vida. Já nas lembranças obsessivas, também denominada ideia fixa ou representações prevalente, manifesta-se com o surgimento espontâneo de imagens de memória ou conteúdos ideativos do passado, que, por sua vez, instalados na consciência, não podem ser repelidos voluntariamente pelo indivíduo. A imagem da memória, embora reconhecida como indesejável, reaparece de forma constante e permanece como um incômodo na consciência do paciente. Manifesta-se em indivíduos com transtorno do aspecto obsessivo compulsivo. E assim, a gente encerra nossa aula de hoje. Aí meu contato, meu e-mail, né, pode usar esse contato para tirar dúvidas, né, para também sugerir alguns vídeos que vocês tenham curiosidade de querer que eu traga, né, estarei à disposição para ajudá-los aí da melhor forma possível, certo? Mas espero que tenha gostado dessa aula, que eu tenha ajudado vocês nessa entendimento dessa parte dessa aula. Obrigado pela atenção. Tenha uma excelente semana. Um grande abraço e nos vemos na próxima aula. Fui!